Algumas das maiores tragédias da história não aconteceram por falta de aviso. Elas aconteceram porque os avisos foram ignorados. Pense nisso por um instante. Relatórios detalhados, mensagens urgentes enviadas por rádio, sinais claros da natureza, alertas que gritavam perigo. Tudo estava ali, documentado, visível para quem quisesse ver. Mas em cada um desses casos, em um momento crucial, alguém, em algum lugar, decidiu não escutar. Talvez por arrogância, por ganância, ou simplesmente por acreditar que nada de ruim poderia acontecer. O que torna essas histórias tão aterrorizantes não é a magnitude da destruição ou o número de vidas perdidas. O mais assustador não é a tragédia em si. É a certeza incômoda. A verdade fria e cortante de saber que ela poderia ter sido evitada. Cada morte, cada cidade destruída, cada futuro interrompido, tudo poderia ter sido diferente se uma única decisão tivesse sido tomada de outra forma. A decisão de ouvir. Hoje, aqui no Veredas do Desconhecido, você vai conhecer avisos reais, documentados, que antecederam desastres que mataram milhões de pessoas ao longo da história. Nós vamos mergulhar nos momentos que precederam o caos, nos alertas que foram descartados e nas vozes que tentaram, em vão, impedir o inevitável. E enquanto você assiste, uma pergunta vai martelar sua mente, ecoando a cada história que contamos. E se tivessem ouvido? A noite de 14 de abril de 1912 era fria, estrelada e mortalmente calma no Atlântico Norte. A bordo do RMS Titanic, o navio inafundável, a orquestra tocava e os passageiros da primeira classe desfrutavam de um luxo sem precedentes. Mas enquanto a festa acontecia, uma série de mensagens urgentes chegava à sala de rádio do navio. O SS Californian, o Mesaba, o Baltic, todos eles enviaram alertas claros. Gelo denso, grandes icebergs à frente, campo de gelo a 40 milhas. O operador de rádio do Titanic, Jack Phillips, sobrecarregado com mensagens pessoais dos passageiros ricos, chegou a responder a um dos avisos com um irritado "Cale a boca. Estou ocupado." Os avisos foram anotados, mas nunca chegaram à ponte de comando com a urgência necessária. A confiança na tecnologia e na grandiosidade do navio era maior que a prudência. Essa confiança cega foi o prego no caixão de mais de 1.500 pessoas. Quando os vigias finalmente avistaram a montanha de gelo, já era tarde demais. O navio, lançado a uma velocidade perigosamente alta para aquelas águas, não conseguiu desviar a tempo. O som do metal rasgando foi o primeiro sinal real que a maioria dos passageiros teve de que algo estava errado. Os múltiplos avisos que poderiam ter salvado a todos jaziam ignorados em uma pilha de papéis. A tragédia do Titanic não foi um simples acidente. Foi o resultado direto de uma cadeia de negligências, onde a arrogância humana se recusou a ouvir os gritos de alerta que o oceano enviava. Muito antes do ano 79 d.C., os habitantes de Pompeia e Herculano, cidades prósperas aos pés do Monte Vesúvio, conviviam com sinais que hoje seriam considerados alarmes vermelhos. A montanha, que eles viam como uma colina fértil e pacífica, não era silenciosa. Relatos antigos, como os de Plínio, o Velho, descrevem tremores de terra frequentes, que se intensificaram drasticamente nos anos e meses que antecederam a erupção. Nascentes de água secaram, enquanto outras novas surgiam em locais inusitados. Animais agiam de forma estranha, inquietos, tentando fugir da região. O próprio chão parecia respirar, inchando sutilmente. Para os romanos, esses eram apenas maus presságios dos deuses, desconfortos passageiros, e não os sintomas de uma bomba relógio geológica prestes a explodir. Eles não sabiam que o Vesúvio era um vulcão, e um dos mais perigosos. A memória de erupções anteriores havia se perdido no tempo. Quando um terremoto violento sacudiu a região em 62 d.C., danificando grande parte de Pompeia, eles viram aquilo como um evento isolado. Em vez de abandonarem o local, eles o reconstruíram, tornando-o ainda mais grandioso. Eles ignoraram o maior aviso de todos. No dia fatídico, quando a montanha finalmente explodiu, liberando uma nuvem piroclástica mortal que viajou a centenas de quilômetros por hora, não houve tempo para fugir. A natureza havia avisado de todas as formas que podia. A ignorância, selada pela normalização dos sinais,
condenou milhares a serem eternizados em cinzas. O desastre de Chernobyl, em 26 de abril de 1986, é o símbolo máximo do perigo nuclear. Mas ele não nasceu de um simples erro naquela noite. Ele foi gestado por anos de alertas ignorados e uma cultura de sigilo e negação imposta pelo regime soviético. Engenheiros e cientistas que trabalharam no projeto dos reatores RBMK, como o da usina de Chernobyl, sabiam de suas falhas de projeto inerentes. Eles sabiam que, sob certas condições de baixa potência, o reator poderia se tornar perigosamente instável. Relatórios foram escritos, preocupações foram levantadas em comitês técnicos, mas essas vozes foram sistematicamente silenciadas. Admitir uma falha no coração da tecnologia nuclear soviética era impensável, uma heresia contra a suposta superioridade do sistema. A arrogância do sistema era tamanha que, mesmo após um incidente similar, porém menor, na usina nuclear de Leningrado, em 1975, as recomendações para corrigir as falhas de projeto foram ignoradas ou implementadas de forma lenta e incompleta. Na noite do teste de segurança em Chernobyl, os operadores, sem o conhecimento completo dos riscos que corriam, levaram o reator exatamente para a zona de instabilidade que os relatórios silenciados alertavam. O aviso não estava apenas no papel, estava na própria física do reator. A explosão que se seguiu não liberou apenas radiação sobre a Europa, mas também a verdade tóxica de um sistema que preferiu sacrificar seus cidadãos a admitir que estava errado. No dia 26 de dezembro de 2004, um terremoto colossal de magnitude 9.1 rompeu o leito do Oceano Índico. Horas depois, uma das maiores catástrofes naturais da história moderna atingiria as costas de 14 países. Mas antes que a onda gigante chegasse, a natureza deu um último e estranho aviso. Em praias da Tailândia, Indonésia e Sri Lanka, turistas e locais observaram, fascinados, um fenômeno bizarro. O mar começou a recuar rapidamente, expondo centenas de metros de leito marinho, com peixes se debatendo na areia e corais nunca antes vistos. Para muita gente foi um espetáculo curioso, uma oportunidade para coletar conchas e explorar o fundo do mar recém-revelado. Eles não sabiam que estavam caminhando para a própria morte. Esse recuo dramático do oceano é um sinal clássico que antecede a chegada de um tsunami. A água não desaparece. Ela está sendo sugada para a crista da onda que se aproxima em alta velocidade. Em algumas poucas praias, pessoas com conhecimento de geografia ou membros de tribos locais com sabedoria ancestral reconheceram o perigo iminente. Uma menina britânica de 10 anos, Tilly Smith, que havia aprendido sobre tsunamis na escola, gritou para seus pais, salvando dezenas de pessoas em sua praia na Tailândia. Mas na maioria dos lugares, a falta de conhecimento e a ausência de um sistema de alerta oficial transformaram a curiosidade em tragédia. O aviso estava ali, visível a todos, mas só foi compreendido quando a parede de água surgiu no horizonte. Em 5 de novembro de 2015, o Brasil assistiu, horrorizado, ao maior desastre ambiental de sua história. A barragem de Fundão, operada pela Samarco em Mariana, Minas Gerais, rompeu-se, despejando uma avalanche de 43 milhões de metros cúbicos de lama tóxica que varreu o distrito de Bento Rodrigues, contaminou o Rio Doce e chegou ao Oceano Atlântico. Mas essa tragédia não foi uma surpresa. Foi uma catástrofe anunciada, documentada em laudos e testemunhos que foram sistematicamente minimizados pela empresa. A barragem não estava bem, e muita gente sabia disso. Anos antes do rompimento, a estrutura já apresentava problemas graves, como trincas, vazamentos e deformações. Engenheiros e consultores externos produziram relatórios que apontavam para a instabilidade da barragem. Um laudo de 2013, assinado por um especialista, recomendava ações corretivas urgentes que nunca foram totalmente implementadas. Funcionários e moradores da região relatavam o medo e a preocupação com os sinais visíveis de que algo estava errado. No entanto, a narrativa oficial da Samarco era sempre a mesma. A barragem era segura, estava monitorada e não ia romper. A busca incessante pelo lucro e a cultura de empurrar os problemas com a barriga falaram mais alto que a responsabilidade e a segurança. O aviso não era sutil, era um problema estrutural, visível,
que foi maquiado por laudos de estabilidade protocolares, até o dia em que a estrutura simplesmente cedeu. A noite de 27 de janeiro de 2013 deveria ser de festa para centenas de jovens universitários em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Mas ela se transformou em um inferno de fumaça e fogo que tirou a vida de 242 pessoas. A tragédia da Boate Kiss é um dos exemplos mais dolorosos de como uma sucessão de pequenos avisos ignorados pode culminar em um desastre de proporções imensas. Os avisos não eram segredos. Eles estavam nas paredes, no teto, na porta. A espuma usada no isolamento acústico era inadequada e altamente inflamável, um veneno esperando por uma faísca. A boate operava com superlotação constante, muito acima da capacidade permitida. Não havia saídas de emergência adequadas, e a única porta de entrada e saída era um labirinto mortal em uma situação de pânico. Além disso, os extintores de incêndio estavam vencidos ou não funcionavam. O alvará de funcionamento estava irregular. Fiscais e autoridades sabiam, ou deveriam saber, de todas essas irregularidades. Frequentadores já haviam reclamado da superlotação e da sensação de claustrofobia. Tudo isso formava um cenário de risco extremo, uma armadilha esperando para ser ativada. A faísca veio na forma de um sinalizador, um artefato pirotécnico barato, aceso por um membro da banda no palco. O fogo que começou no teto liberou a fumaça tóxica de cianeto que matou a maioria das vítimas por asfixia em poucos minutos. Cada regra de segurança burlada, cada fiscalização falha, cada reclamação não ouvida foi um aviso, e a soma de todos eles resultou em um massacre. Quando o terremoto de magnitude 9.0 atingiu o Japão em 11 de março de 2011, ele gerou um tsunami com ondas que, em alguns pontos, ultrapassaram 15 metros de altura. A usina nuclear de Fukushima Daiichi, construída à beira-mar, foi projetada para resistir a terremotos e tsunamis, mas não daquela magnitude. O muro de proteção contra o mar, com menos de 6 metros de altura, foi facilmente superado. A água inundou a usina, cortou a energia elétrica e desativou os geradores de emergência, levando ao superaquecimento e derretimento dos núcleos de 3 reatores. O desastre de Fukushima chocou o mundo, mas a verdade é que o risco de um tsunami daquela proporção já havia sido previsto e, pior ainda, ignorado. Estudos realizados pela própria operadora da usina, a TEPCO, e por sismólogos independentes anos antes do desastre, já indicavam a possibilidade de um terremoto e um tsunami muito maiores do que aqueles para os quais a usina foi projetada. Um relatório interno de 2008 alertava especificamente para o risco de uma inundação completa dos geradores em caso de um grande tsunami. No entanto, a empresa considerou os custos das atualizações de segurança muito altos e adiou as medidas necessárias. Eles apostaram que um evento daquela magnitude, embora possível, era improvável. A arrogância corporativa e a priorização do lucro sobre a segurança transformaram uma previsão científica em uma catástrofe nuclear, forçando a evacuação de mais de 150 mil pessoas e contaminando uma vasta área para sempre. No final da década de 1950, um novo medicamento surgiu na Alemanha e rapidamente se espalhou pelo mundo como uma solução milagrosa. A talidomida era vendida como um sedativo seguro eficaz contra a ansiedade, insônia e, principalmente, os enjoos matinais da gravidez. Foi promovida como sendo tão segura que podia ser dada até para uma criança. Mas, enquanto as vendas explodiam, um padrão aterrorizante começou a surgir. Médicos em várias partes do mundo começaram a observar um aumento alarmante no número de bebês nascendo com malformações congênitas severas, principalmente a focomelia, uma condição que causa o encurtamento ou a ausência de braços e pernas. Os primeiros alertas científicos começaram a aparecer em revistas médicas, ligando o uso do medicamento durante a gestação a esses defeitos. Apesar das evidências crescentes e dos apelos desesperados de médicos como o Dr. Widukind Lenz, na Alemanha, e o Dr. William McBride, na Austrália, a empresa farmacêutica Grünenthal, criadora do medicamento, negou veementemente a conexão. Eles lançaram uma campanha agressiva para desacreditar os cientistas, pressionaram governos e continuaram a promover a droga como segura. Nos Estados Unidos, a Dr. Frances Oldham Kelsey,
da FDA, resistiu à imensa pressão para aprovar o medicamento, citando a falta de dados de segurança. Sua teimosia salvou milhares de crianças americanas. Mas no resto do mundo, a ganância e a negação corporativa permitiram que o desastre continuasse por anos. Mais de 10 mil crianças nasceram com deformidades antes que a droga fosse finalmente retirada do mercado. O aviso estava nos dados, mas foi abafado pelo som do dinheiro. A história está repleta de lugares que se tornaram armadilhas mortais porque seus habitantes se recusaram a partir. Um dos casos mais emblemáticos é o da ilha de Martinica. Em 1902, o vulcão Monte Pelé começou a mostrar sinais claros de uma erupção iminente, tremores, nuvens de cinzas e um forte cheiro de enxofre. As autoridades, preocupadas em não causar pânico e atrapalhar uma eleição que estava prestes a acontecer, minimizaram os riscos. Eles emitiram ordens de evacuação, mas não as impuseram com seriedade. E muitos moradores, acostumados com a atividade do vulcão, escolheram ficar. Em 8 de maio, o vulcão explodiu, enviando um fluxo piroclástico que incinerou a cidade de Saint-Pierre em minutos, matando cerca de 30 mil pessoas. Apenas 2 sobreviveram na cidade. Um padrão semelhante se repetiu em inúmeras outras ocasiões. Em 1985, na Colômbia, o vulcão Nevado del Ruiz deu avisos por meses. Geólogos emitiram mapas de risco e pediram a evacuação das cidades no vale, como Armero. As autoridades locais consideraram os avisos alarmistas e não agiram. Quando o vulcão entrou em erupção, ele derreteu as geleiras do cume, criando lahares, avalanches de lama e detritos, que desceram a montanha e soterraram Armero, matando mais de 23 mil pessoas. Em ambos os casos, e em muitos outros, a combinação de avisos oficiais fracos e a relutância das pessoas em abandonar suas casas e suas vidas, um fenômeno conhecido como normalcy bias, a tendência de acreditar que tudo vai ficar bem, provou ser uma receita para a aniquilação. A peste negra, a gripe espanhola, a AIDS, a Covid-19, todas as grandes pandemias que devastaram a humanidade compartilham um início tragicamente similar. Os primeiros sinais foram subestimados. Quando uma nova doença surge, ela começa pequena. Alguns casos isolados, um padrão estranho de sintomas, um aumento localizado de mortes. Os primeiros médicos e cientistas que notam o problema soam o alarme, mas suas vozes muitas vezes se perdem no ruído da burocracia, do ceticismo e do interesse econômico. As autoridades hesitam, temendo causar pânico ou prejudicar o comércio. A população, por sua vez, tende a minimizar a ameaça, vendo-a como algo distante e que não a afetará. Esse período crucial, a janela de oportunidade para conter o surto em sua origem, é quase sempre desperdiçado. Na peste negra do século XIV, os primeiros relatos de uma doença mortal, vindo do Oriente, foram tratados como boatos distantes, até que os navios genoveses trouxeram a praga para os portos da Europa. Em 1918, os primeiros surtos da gripe espanhola foram ofuscados pelas notícias da Primeira Guerra Mundial. Mais recentemente, os alertas iniciais sobre um novo coronavírus em Wuhan foram, em um primeiro momento, silenciados. A história nos ensina repetidamente que a negação é o melhor amigo de um vírus. A recusa em levar a sério os primeiros avisos, por menores que pareçam, permite que uma faísca se transforme em um incêndio global, custando, como a história já provou, milhões e milhões de vidas. Titanic, Pompeia, Chernobyl, Mariana, Covid-19. Essas tragédias não têm algo em comum por acaso. Elas seguem o mesmo roteiro assustadoramente previsível. O aviso surge. Pode ser um telegrama, um tremor na terra, um relatório técnico, o recuo do mar ou uma tosse estranha. No começo, ele é minimizado, tratado como um exagero ou um incômodo. Depois, ele é ativamente ignorado, escondido debaixo do tapete da conveniência, do lucro ou da política. E então, o desastre acontece. A barragem se rompe, o vulcão explode, o reator derrete, a onda chega, a doença se espalha. E todos se perguntam como aquilo pôde acontecer. Olhando para essas histórias em conjunto, uma conclusão perturbadora se impõe.
Talvez o maior inimigo da humanidade não seja a fúria da natureza ou a falha da nossa tecnologia. Talvez o ser humano não seja destruído pela falta de sinais, mas pela arrogância de achar que eles não importam. A arrogância de acreditar que somos inafundáveis, que a montanha vai continuar dormindo, que o sistema é perfeito, que as regras podem ser dobradas. É essa arrogância que transforma avisos em epitáfios e previsões em notícias de capa. Cada um desses desastres foi um teste, e em cada um deles, nós falhamos. As lições foram escritas com cinzas, lama e lágrimas, mas a pergunta que fica é se nós realmente aprendemos. A questão que abriu nosso vídeo era: e se tivessem ouvido? Mas olhando para o presente e para o futuro, talvez agora a pergunta seja outra. Qual será o próximo aviso? Que ninguém vai ouvir.